Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Vocês já devem ter visto aí pelo título que hoje eu vou fazer um Dicas da Bá um pouquinho diferente, né? Não é meio listinha não, mas tem indicação de livro aqui sim. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como começar a ler inglês, que eu acho que é um tema bem interessante, bem relevante, não só em inglês, né, mas em outras línguas também. E eu separei algumas diquinhas de como eu fiz e um pouquinho da minha história com os livros em inglês. E eu espero que vocês gostem e que ajudem a vocês também a dar esse outro passo aí, sem receio de ler em outra língua, tá certo? Então, se você estiver curioso para saber as minhas dicas, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos lá. Muitas pessoas, elas me perguntam sobre os livros que eu leio lá no blog, que eu posto resenha lá no blog. Muitos não têm tradução em português ainda, e as pessoas ficam assim, poxa, eu queria ler o livro, mas ainda não foi traduzido, nenhuma editora trouxe pra cá, etc e tal. Como é que eu faço? Eu tenho um livro em inglês, e o que acontece agora? O que eu faço se eu gostei tanto da história? E assim, gente, eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade com outras línguas. Então, não é que eu tinha facilidade com outras línguas, não. Eu nunca gostei do inglês, na verdade. Eu nunca fui, assim, fã do inglês. A verdade é essa. Eu sempre gostei muito mais do espanhol. E até porque eu fui uma adolescente de geração RBD. Então, o espanhol tava quase no sangue ali, né? Tanto que a gente assistia novelas mexicanas era comigo mesmo. Sempre fui apaixonada pelo espanhol e depois virei fã da banda, né? Enfim, um momento aqui off total. Mas eu nunca gostei muito do inglês. O inglês nunca foi forte, eu nunca gostei da língua. Eu confesso pra vocês que no colégio eu era péssimo em inglês. No colégio, assim, com uma verdade sobre a minha vida. Eu já zerei prova de inglês no colégio. O que era verbo to be? Nunca entendi verbo to be na escola, a verdade era essa. E o inglês da escola é um inglês assim que não é tão... Não sei atualmente, né? Atualmente as coisas estão bem diferentes. Hoje em dia o que mais tem aí é a escola bilíngue. Mas na minha época, o inglês era fraquíssimo. Então não era aquele inglês assim, vai aprender a falar inglês só assistindo as aulas da escola. Não dá. Mas eu sempre tive muita dificuldade realmente com a língua. O que aconteceu? Eu tava lá no meu alto dos meus 18 anos, prestes a entrar na faculdade. Momento off também aqui da minha vida pessoal. Eu tava prestes a entrar na faculdade. O que aconteceu? Eu passei na faculdade, eu fiz faculdade... Eu entrei na faculdade em 2010 e... Só que eu tava pro segundo período. Eu optei por entrar no segundo período da faculdade, lá depois do meio do ano. As minhas aulas só começariam em agosto. Eu fiquei sabendo que eu tinha entrado na faculdade, eu passei Eu fiz faculdade federal aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Federal, que foi onde eu me formei, aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo que eu tinha passado pelo Enem lá em janeiro, sei lá, no início do ano, gente, fevereiro. Foi no início do ano, as inscrições do Enem e tal. E eu fiquei sabendo que eu tinha passado na faculdade. Só que lá, quando eu fui fazer a minha inscrição, eles me deram a opção: você quer começar agora no primeiro semestre ou você prefere começar no segundo semestre? Eu tinha vindo de um ano, eu fiz pré-vestibular no ano anterior, de muito estudo. Eu tava muito sobrecarregada, com muita coisa, e eu tava assim, estudando direto, eu tava muito sobrecarregada mesmo. Então eu falei assim, não, eu vou me dar o direito de descansar, né? Falei, não, vou descansar um pouquinho. E não queria estudar, a verdade era essa, não queria estudar nada. Só que meu pai falou assim pra mim: você vai fazer o quê durante esses 6 meses? Você não vai fazer nada? Então, não, você precisa fazer alguma coisa, que você não vai ficar à toa. Aí ele foi e falou assim: por que você não faz um curso de inglês? E foi o que eu fiz. Eu entrei no curso de inglês naquele ano e durante 6 meses, né, da minha vida só estudava inglês. Depois eu dividi entre a faculdade, o curso de inglês e a faculdade. Mas eu fiquei lá, eu comecei o curso de inglês e é ali que foi que eu comecei a aprender.
Porque existem pessoas que têm muita facilidade com a língua e que não necessitam de curso, que elas têm realmente facilidade, elas têm mais que facilidade, eu acho que é gosto. O gosto faz muita diferença. Quando você gosta de algo, você acaba aprendendo com muito mais facilidade. Então, existem pessoas que têm o gosto pela língua, não é no meu caso. Então, no meu caso, eu precisei fazer um curso de inglês. Tem gente que não precisa e acaba aprendendo por esforço próprio, e isso é muito incrível. Essas pessoas, eu conheço algumas e eu sou totalmente fã delas. Mas eu não era o meu caso. Eu precisava de um curso, eu precisava de um professor que me instruísse e que me explicasse o verbo to be, basicamente, né? Então eu fui fazer o meu curso de inglês, e durante 3 anos eu fiquei no curso, e 3 anos e meio, na verdade, e ali com os meus professores eu fui aprendendo a língua. E o inglês, gente, é uma coisa assim que eu falo muito para as pessoas, que é algo que você tem que praticar, que não adianta você só fazer o curso de inglês e você terminou o curso de inglês e sou fluente na língua, não é bem assim. Você precisa praticar e se dedicar àquilo. Então, o que aconteceu? Durante o curso de inglês, os professores, fazia parte do curso, os alunos lerem livros em inglês e fazerem uma resenha. Resenha é normal pra gente, né? Mas aí ler em inglês é um pouco mais complicado. Mas de acordo com a fase, né, o período em que o aluno estava, era indicado determinados livros, e a gente ia na biblioteca da escola, do curso, e pegava o livro, lia e fazia um resumo para a professora. E foi ali que eu comecei a ler livros em inglês. Eram uns livrinhos paradidáticos, né, fininhos, curtinhos, mas ali foi a minha primeira experiência com livros em inglês. Depois, o que aconteceu? Eu já tinha um conhecimento gramatical, então isso fez muita diferença. E eu comecei a me jogar nos livros em inglês. Então, a minha primeira dica vai nesse sentido. Primeira dica ali, para você que está começando a ler em inglês. Se você não tem facilidade com a língua, eu acho que seria interessante você investir num curso. Existem muitos cursos gratuitos que você pode pesquisar e tentar se inscrever e fazer. Existem cursos pagos que aí vai variar de acordo com a sua situação financeira, mas eu acho que é muito válido você, se você não tem essa facilidade com a língua, tentar entender e buscar o conhecimento, porque não adianta nada você começar a ler algo se você não vai entender basicamente o tempo e questões gramaticais. Você vai ficar perdido e vai entender muito por alto. Isso faz diferença, sim. A questão gramatical é muito importante nos livros, então vai fazer diferença, sim. Não vai te impedir de ler, mas você vai ficar boiando, basicamente, se você não souber, por exemplo, em que tempo está sendo falada determinada frase. Você vai entender uma coisa e na verdade é outra. Você vai pensar que entendeu, mas não entendeu de verdade. E a minha dica primeira dica, é que você leia livros em inglês de algo que você já tenha lido. Por exemplo, se você já leu qualquer livro em português, tente ler ele em inglês agora. Acho que vai ser muito mais fácil para você entender, você já sabe qual é a história, e você vai entender o que está acontecendo, você não vai cair de paraquedas naquela história. O que aconteceu comigo? Um dos primeiros livros que eu li em inglês foi Desastre Iminente. Lá, quando o livro foi lançado muito tempo atrás, que é o segundo livro, que na verdade é a visão do Travis de Belo Desastre. Então eu li ele em inglês, o livro ainda não tinha sido lançado aqui no Brasil, então eu acabei lendo em inglês porque eu era muito sou fã do Travis até hoje. Eu queria saber a visão do Travis da história, então eu me joguei no livro. Então eu não fiquei tão perdida assim na história, porque eu já conhecia a história dele. Já conhecia a história da Abby, já sabia o que estava acontecendo, e o que eu tinha dificuldade, assim, às vezes numa palavra ou outra, eu ia lá num dicionário e via a tradução daquela palavra e entendia o que estava acontecendo ali. Mas geralmente a gente não... Depois que você começa a ler, ainda mais um livro que você já tenha lido, você vai compreender as coisas, então você já vai linkar na sua cabeça naturalmente o que está acontecendo. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é para vocês lerem livros contemporâneos, livros atuais. Jovem adulto é muito bom de ler, porque a linguagem é um pouco mais simples, as histórias não são simples, mas a linguagem é mais atual, então você vai ter um pouco mais de facilidade para entender o que está acontecendo.
um livro que eu li assim, É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu não li, até hoje eu não li esse livro em português, eu li ele só em inglês e não reli em português. Geralmente os livros da Colleen Hoover eu leio e depois eu releio em português. Mas esse eu não reli ainda, né? Porque eu já contei pra vocês toda a minha situação com esse livro, quanto ele mexe comigo no meu lado emocional. Mas eu li ele em inglês e por ele ser uma história contemporânea que se passa nos dias atuais, e a linguagem da Colleen Hoover também não é uma linguagem difícil, apesar dela ser uma autora que faz umas brincadeiras com os títulos dos livros, que ela tem algumas dualidades ali, que ela gosta de uns trocadilhos, não é um livro difícil de se ler, então tem um nível ali de dificuldade tranquila, razoável para quem está começando a ler livros em inglês. A minha terceira dica é: se esforce. É necessário um esforço. Eu trouxe aqui para vocês o Grandes Esperanças, o Great Expectations, do Charles Dickens. Ele é um clássico da literatura inglesa, um clássico da literatura mundial. E o que acontece, gente? Eu, quando peguei esse livro a primeira vez para ler, eu senti muita dificuldade. Por quê? Porque ele é um livro clássico. Então, se você for pegar um livro clássico brasileiro, tem coisas na língua que são um pouco mais difíceis, não tão palatáveis assim pra gente. Então, é a mesma coisa aqui, é um pouco mais difícil assim, a linguagem, as palavras não tem tantas palavras, até porque foi escrito, acho que o livro se passa em 1800 e pouco, então vai estar na linguagem do povo de lá. Então vai ter uma certa dificuldade aqui, sim. Então, o que eu estou fazendo? Eu ainda estou lendo este livro. O que eu estou fazendo com este livro? Eu leio ele em inglês, um capítulo em inglês, e releio ele em português. E daí a minha dica do esforço. Por quê? Para você ter uma compreensão real do livro, para você dizer assim, porque foi o que aconteceu comigo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo aqui em algumas determinadas situações. Então, quando eu lia ele novamente em português, ele me contextualizava e me deixava com muito mais facilidade no capítulo seguinte. Então eu já entendia basicamente o que estava acontecendo, eu não ficava boiando. Não dá pra gente ficar boiando. Se você ficar boiando num livro, você não tá lendo ele direito, você não tá lendo ele bem. Então a leitura não tá sendo satisfatória. Tá passando só os olhos pelas frases. Então o ideal é que você compreenda. Então daí o esforço. Daí você tá tendo dificuldade, você entra no a próxima dica, que é você ter um bom dicionário. Se você está tendo dificuldade, muita dificuldade, vai lá no dicionário e consulta, pergunta ali, tenta entender o que está acontecendo para ficar um pouco mais claro. A gente tem hoje em dia a internet, né? A gente pode jogar em qualquer... Não joga no Google Tradutor não, tá, gente? Procura um bom dicionário ali, tem vários dicionários. Eu vou deixar aqui embaixo alguns que eu utilizava e utilizo até hoje como dicas para vocês, porque tem dicionários que eles vão te trazer o uso dentro das frases, e isso é muito interessante. A palavra que está sendo traduzida, mas ela sendo utilizada dentro das frases, isso é muito bacana, porque você vai entender melhor o que está acontecendo. Então, exige da gente, se a língua não é nossa língua materna e não existe uma fluência, exige da gente um certo esforço. Não é para desistir, mas é para você se esforçar e ver que é capaz. Não é impossível, não é impossível mesmo. Existe a possibilidade, mas também vai exigir um certo esforço, ainda mais se for um livro um clássico, por exemplo, ou um livro que tem algumas palavras um pouco mais difíceis. Não é impossível, mas vai exigir de você um certo esforço. Se esforce, que vai valer a pena. Depois que você finalizar, vai ser muito relevante, vai ser muito importante essa conquista. Eu acho muito importante. Eu estou fazendo isso com Grandes Esperanças. E eu tô fazendo isso também com a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia versão bilíngue, só que na Bíblia eu tô fazendo ao contrário. Eu tô lendo... O escrito da Bíblia já é um pouco mais complicado. Apesar da tradução que eu estou lendo, é uma tradução atualizada, mas ainda assim é complicadinho para ler. Mas o que eu tô fazendo? Eu leio um capítulo em português e releio ele em inglês. Então ali também faço essa troca e tem sido bem bacana para mim nesse conhecimento da língua. E é importante, gente, se você quer ler em outra língua, você precisa ler.
é outra dica que eu dou pra você. Leia, simplesmente leia. Leia, leia, leia. Compre livros em inglês. Não fique com medo. Será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir. Basta você se esforçar e acreditar. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode desistir, a gente não pode... Encontrou dificuldade, parar por aí. Não, se esforce, acredita na sua capacidade e vá em frente. Você quer ler? Leia. Não é impossível, tá bom? E essas são as minhas dicas para vocês. Eu acho que tudo que traz conhecimento pra gente, ainda mais dentro da literatura, vale a pena a gente tentar e se jogar. Ainda mais a gente que depende às vezes de tradução de livros, não vamos ficar só nisso. A gente pode ir e tentar encontrar na língua original e ler na língua original que o autor tá escrevendo. Vale a pena. Pra mim é muito gratificante quando eu termino um livro, finalizo um livro em inglês, eu vejo que eu consegui e tô compreendendo, não tô boiando na história. Isso vai também ajudando a eu não perder a prática. Então é um esforço aí e de conhecimento também. E é isso, gente. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Me conta aí se você já leu em inglês. Me deixa aqui nos comentários o primeiro livro que você leu em inglês, o seu primeiro contato com a língua, e troca aí ideias comigo. Se você tem alguma dica também que acha importante, coloca aqui nos comentários também, que eu vou gostar de saber. E acho que vai ser importante também para outras pessoas que assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Os livros que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, vocês ajudam o canal, o blog a crescer cada vez mais, certo? É isso por hoje. Em breve eu volto com muito mais. Não se esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Até breve. Tchau, tchau.